Abra sua Bíblia, 2 Crônicas, capítulo 28, verso 27. Eu quero falar com vocês hoje sobre uma das coisas mais difíceis de se fazer: mudar. Viver com Deus requer de cada um de nós a predisposição de rever valores, de se reposicionar, de se realinhar com os princípios da palavra. Porém, quando o assunto é mudança, quando o assunto é transformação, temos muitas resistências, principalmente quando essas mudanças vão retirar de nós alguns prazeres, algumas satisfações, ok? Então, por isso, nós vemos pessoas com muitas dificuldades de mudar. Elas gostam muito do Jesus que morreu na cruz, do herói, do Salvador. Elas gostam do sangue, elas gostam de ser perdoada de seus pecados. Mas quando ela é avisada de que além de Salvador, Ele também é Senhor, quando essas pessoas vão ler aquelas letrinhas minúsculas do contrato de andar com Cristo, a maioria delas diz: aí não, aí não, aí não, aí não. Eu gosto só do herói que morreu na cruz por mim, do Senhor que vai ditar as regras. Esse eu não quero. Pois é, quem recebe Jesus como Salvador, mas não recebe como Senhor, vai para onde? O pessoal tem medo de falar porque pode estar falando de si mesmo. Então eu vou falar: vai isso aí, certo? Jesus diz que para amá-lo tem que obedecer, é ou não é? Então, lidar com transformação é algo muito difícil. Mudança é um negócio complicado. Quem aqui provavelmente tem um desejo de acordar 3 horas da manhã todo dia para orar? Provavelmente todo mundo tem esse desejo. Porém, esse desejo impulsionaria você a reavaliar algumas mudanças de comportamento para acordar às 3 horas da manhã. Isso interferiria no seu sono, ia dar a você algum nível de desconforto. Perguntinha básica: tu acorda? Mas gostaria? Gostaria, não gostaria? Mas provavelmente não acorda. Porque acordar, falar: Senhor, nossa, 3 horas da manhã, né? Amanhã cedo a gente conversa. Sim. Quem aqui não tem vontade de ler a Bíblia toda em 6 meses? Provavelmente isso vai requerer de você uma disciplina que você ainda não. Então vai impulsionar você a uma mudança. E quando a mudança é para tirar algum conforto, se for para melhorar, não tem problema nenhum. Ninguém tem problema assim, tristeza assim, de mudar de um golzinho para um BMW. Tem. Nossa, não quero essa mudança. Quando o resultado é bom, quando não vai nos dar mais prazer, nós queremos. Quando vai diminuir o prazer momentâneo, nós rejeitamos. Esse é o problema. Então por isso é mudar. A gente aceita Jesus, vem para a igreja, escuta a palavra. Isso. Eu até fiquei confuso há um tempo atrás. Eu moro num lugar pequeno e pastorei uma igreja pequenininha. Aqui eu não sei, mas onde eu moro, tudo que os membros da igreja fazem, eu sei. O pessoal me conta: pastor, quem fulano lá da igreja está devendo.
O outro assim, ó, tá fazendo isso, isso e isso. Aí eu falei, Jesus, eu estou pregando, o povo não muda. E aí eu estava lendo a palavra e Jesus me explicou uma coisa que eu não sabia. Que ele disse assim: vinde a mim todos vós que estáis e sobrecarregados, e eu vos... Isso. E quando ele falou isso, ele falou para quem? Todo mundo. Vinde todos que estão cansados, sobrecarregados. Aí ele falou com todo mundo: vem, todo mundo que está cansado e sobrecarregado. Só que depois que o pessoal estava lá, ele falou outra coisa: aquele que quiser vir após mim, agora não é mais todo mundo, é só quem quiser. Aí eu descobri que tem duas classes de povo na igreja: o todo mundo e os que quer. Nós precisamos saber quem somos. Eu sou todo mundo. Então todo mundo é todo mundo. Não muda. Não muda. Certo? Porque Jesus disse: aquele que quiser vir após mim, aí vai ter que fazer uma coisinha. Olha só, primeiro, só coisa fácil: negue-se a si mesmo. Toma a sua e... Sabe qual é o problema de negar a si mesmo? Olha só, primeiro nós temos um problema: aquele que quiser vir após, ele está dizendo que quem vai na frente, quem é? Quem vai na frente, quem é? E quem vai na frente diz a velocidade e diz a direção. Isso já é um problema sério. Porque às vezes Jesus vai na frente, mas vai assim, ó. E você está atrás. Bora, Jesus, vamos embora, Jesus, vamos embora, Jesus, vamos embora. E ele diz: siga-me. E aí alguns dizem: dá licença que eu vou na frente, o senhor vai sozinho. Isso, e você vai se lascar. É na verdade, mas... porque ir no ritmo, quem dita o ritmo é... E quando ele quer passar para um lugar que a gente não quer... Por isso ele disse: se você quiser seguir, você tem que negar a si, ficar com vontade de passar ele, mas não passa. Sim. O Jairo é um bom exemplo disso. Jairo falou: Jesus, vamos na minha casa. Ele falou: vamos lá. Jairo com a pressa desgramada. E Jesus andou devagar, ainda parou para curar a mulher que estava sangrando. E Jairo... é ou não é? Mas ele diz uma coisa: tome a sua cruz. O que é cruz? Cruz é tudo aquilo que não se merece. Jesus diz: tome a sua. Jesus merecia a cruz e ele pegou a dele, mesmo sem isso. Cruz, escuta o que eu estou te falando. Cruz é o que você não fez para merecer. Se você fez para merecer, não é cruz, é disciplina. Tem gente que está botando a disciplina na conta da cruz, dizendo: esse marido é a cruz que Deus me deu. Esse marido é a disciplina para a senhora não ter olhado direito. Achou que era um príncipe e acabou casando com o cavalo dele. Olha, na verdade. Escute aqui. Entenda. Tinha quantas cruzes no Calvário? Quantas? Uma. As outras duas eram disciplina. Ali só tinha uma cruz, a de Jesus. Um ladrão quis dizer que tudo era cruz e falou: salvou os outros e não salva a ti mesmo. Aí o outro ladrão veio e disse: cala a sua boquinha, porque nós estamos aqui porque mas este nada. Isso, ele disse: a única cruz que tem aqui é a dele, a nossa. Fomos nós que subimos aqui de bobeira. Então eu preciso conversar com você sobre mudanças, ok? Porque sem santificação ninguém, e esse ninguém inclui eu. Porque parece que quando a gente fala ninguém, não inclui nós. Então vamos dar uma olhadinha nesse texto, que ele é muito legal. 28, capítulo 28, 2 Crônicas, versículo 27. Descansou Acás com seus pais. Está aqui.
Minha tradução é um pouquinho diferente. Sepultaram na cidade em Jerusalém, porém não puseram no sepulcro dos reis de... E Ezequias seu reinou em seu capítulo 29, versículo 1. Tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar. Reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava filha de Zacarias, e ele fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo quanto fizera Davi seu. Espera um pouquinho. Esse cara tem 2 pais. Nós acabamos de ler no versículo 27 do capítulo 28 que o Acais morreu e seu filho Ezequias reinou em seu. Aí o versículo diz que Ezequias tinha 25 anos de idade quando começou a reinar. Reinou 29 anos em Jerusalém. O nome da sua mãe era Abia e era filha de Zacarias. E ele fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo quanto fizera Davi seu. Aí eu quero que você me diga se o pai desse cara é o Acais do versículo 27, ou se é Davi do versículo 2 do capítulo 29. Ou é a Bíblia atrapalhando nós? O pai desse moço quem é? Quem é? Isso, o biológico. Quem fez a bobiça foi o Acais, na dona Bia. Mas preste atenção, pensa num cara que fez besteira na vida. Seu nome, Acais. Tudo que não devia, esse camarada fez. Tudo. Ele importou deuses da Síria, fez alianças com quem não devia, queimou holocausto a deuses pagãos. Mas pensa num indivíduo que fez besteira. E Ezequias cresceu vendo aquilo. Quando Acais morre, a tendência de Ezequias seria o quê? Repetir o comportamento. Ele cresceu na idolatria, ele vai ser um idólatra. Olhe bem, aí eu vou descobrir a primeira coisa que eu preciso quando eu quero mudar de vida. O texto diz que Ezequias fez tudo quanto era reto perante o Senhor, segundo fizera Davi seu pai. Porque se você quer mudar de vida, a primeira coisa que você vai ter que mudar são suas referências. Você está entendendo? Seus referenciais, suas bases de influência tem que mudar. Se não houver mudança, um cachaceiro que quer parar de tomar cachaça na porta do boteco, é só uma questão de tempo até ele ter uma recaída. O cara quer parar de beber, ele para de andar com quem? Ele quer parar de fumar, ele para de andar com quem? Isso. Quer parar de falar palavrão, ele para de andar com quem? Isso. Ele quer sentir a presença de Deus, ele anda perto de quem? Sente, quem ora. Se você não mudar suas referências, se você não mudar a sua literatura, se você não mudar aquilo que vem para te influenciar, não vai ter mudança. Senta na igreja do lado de quem conversa o culto todo e vê o que você vai fazer. Senta. Você vai ver se já você não está conversando. Se você não mudar as suas influências, o pai dele não... Olha, Acais foi tão ruim, que olha que quando o cara morre, fica bom.
É difícil você ver num velório alguém falar mal do defunto, até porque ele não pode se defender. É ou não é? Mas o texto, ele diz que Acais foi tão ruim, que o versículo que eu li diz assim: morreu Acais, os sepultaram em Jerusalém, porém não puseram no sepulcro dos reis de Israel. Ele foi tão ruim que na hora de sepultar o cara, alguém falou: não põe junto não, pode ter reclamação. E olha que defunto nem reclama, não é verdade? Só para você ter noção quem ele era. Se nós não mudarmos nossas referências, se nós não mudarmos nossas influências, se nós não reavaliar nosso posicionamento, dificilmente vamos mudar de vida. Dificilmente vamos ver a glória de Deus se manifestar na nossa vida. O pai dele prestava, sim ou não? Mas nessa vida dele tinha alguém que... E quem era? Então ele foi lá e copiou. Isso, querido. Ah, pastor, na minha família todo mundo divorcia. Então não pegue o exemplo da sua família, pegue o exemplo de quem leva o casamento adiante. Ah, pastor, isso é uma sina, uma desgraça que abateu a minha família. Eu tenho uma raiva disso. Meu pai casou 8 vezes, meu pai. E eu? Uma só. Mas eu cresci vendo. Uma vez eu saí de casa para ir para o colégio. Quando eu voltei para casa, tinha um cara esquisito em casa. Eu falei: ô irmão. Ele falou: você não mora aqui não. Eu falei: eu sei que não mora aqui. Eu moro. Não mora. Eu falei: moro, rapaz. Ele falou: não mora. Eu falei: rapaz, eu tenho certeza que eu moro aqui. Ele falou: seu pai trocou de casa comigo quando você foi para o colégio. Eu falei: então não moro aqui mesmo não. Só para você ter noção. E por causa disso eu vou repetir o comportamento? Não. Eu tenho que pegar as referências positivas. Você é adolescente, jovem aí, sei lá quem você é. Quais são os exemplos que você está disposto a seguir para andar com Deus? Se você não mudar suas referências, nós tínhamos um ditado quando eu era pequeno, não sei como é que é aqui: dizem com quem andas, e eu te direis. Isso, meu filho. Muda suas companhias. Ele pegou, o que ele fez? Mudou os referenciais. As pessoas perguntam: pastor, por que o senhor prega desse jeito? Porque quem me influenciou foi o padre Léo, que era um cara extremamente engraçado. Foi o Silmar Coelho, que é um cara, não é? Bem-humorado, certo? Meu pai, pensa num cara bem-humorado. E eu sou bem-humorado, entendeu? Às vezes eu estou pregando, tem gente que levanta e sai. Minha cabeça fala o quê? Está tão bom que ele está indo chamar mais gente. Fica tranquilo, Cláudio. Preparado. Hoje eu tenho visto pessoas que não conseguem mudanças. Por quê? Porque continuam com as referências antigas. Deixa eu dar um exemplo para você. Olha que coisa legal. Jesus, vamos voltar, vamos lá na casa do Jairo. Jesus chegou na casa do Jairo, a menina dele estava, ele chama para entrar no quarto a mãe, o pai e quem mais? Pedro e João. Pastor, o que você quer dizer? Por que Jesus não chamou Judas? Por que não chamou Tomé? Pensa. Tomé entra, a menina morta. O Jairo olhou, falou: morreu, hein? O Tomé ia falar o quê? E morreu mesmo, já está branquinha, gelada. Se é o Judas, é assim mesmo que ele faz as coisas.
Atrasou, né? A mulher lá ficou curada e a sua garotinha morreu. Pois é, alguém tem que se lascar nessa história. Não, ele levou quem? Pedro e... Pensa. Pedro lá dentro olhando para a garotinha morta. E Jairo olhando para Pedro. Pedro devia falar assim: ô Jairo, se você visse as coisas que eu já vi ele fazer, fica quieto que essa garotinha sua não é nada, viu? Nós viemos do outro lado, veio um cara correndo na direção da gente, peladão, cheio de demônio. Saímos de lá, o cara estava vestidinho, os demônios tudo lascou no porquinho. Quem que você vai levar para sua casa? O Judas? O Tomé? Ou você vai levar o Pedro? Que diz assim: ô Jairo, eu ando por cima d'água, filho. Acredita? Ande perto de você, traga para perto de você quem pode trazer para você. Deixa eu falar uma coisa para você: as pessoas que mais te amam são aquelas que vão dizer as coisas mais difíceis para você escutar. É desafiador. Não anda com esses cabelos de bagre, não, estou falando sério. Deixa esses troços. Ah, pastor, mas quem é que vai mudar eles? Deixa Deus tratar. Falou em pessimismo, não é comigo. Eu gosto de gente. Vamos embora. Então eu pego aqui o Ezequias e vejo, ele olhou, papai fez o quê? Besteira. Vou fazer a mesma coisa que ele. Vou pegar o exemplo do Davi. Lá na faculdade deve ter uma turminha com exemplo negativo e outras com exemplo. É você que escolhe, querido. Na igreja tem gente com comportamento positivo e gente com comportamento. É você que escolhe. Então a primeira coisa que você precisa para mudar é mudar as suas referências. Você lê quem? Quem você lê? Você assiste o quê? O que você assiste? Quais são os seus programas? Pastor, agora é Netflix. Séries. Assisto 15 num dia. Bom, vai assistindo, vai. Isso vai mudar a sua vida. Vai fazer você virar zumbi. Deve fazer alguma coisa desse tipo. Você vai virar detetive assistindo CSI. É ou não é? Olhe bem. Mude suas referências. Segunda coisa, se você quer mudar, o texto diz: no primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, ele abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Olha só, ele fez o quê? Ele abriu o que o pai... Sabe por que tem gente que não muda? Porque não se abre para mudança. Engessa o negócio de uma tal forma, numa religião. Esse dia um menino falou comigo assim: pastor, olha, eu fico pensando assim, eu tomo banho de roupa, porque se Jesus voltar e eu estiver pelado, eu fico. Eu falei: garoto, deixa eu falar uma coisa para você. Você espera a roupa secar ou você troca? Ele falou: é lógico que depois que eu tomo, eu troco de roupa. Eu falei: e se ele voltar quando você estiver trocando? Aí ele falou: nunca pensei nisso não. Eu falei: mas é perigoso. Quem já acreditou que rato virava morcego? Chinelo virado fazia você passar mal. Manga com leite matava. Quando estava truvijava, você forrou-se o espelho. Pois é, sabe como é que é o nome disso? Ignorância. Quando você está aberto para mudanças, eu estou cansado de ver isso, gente. Esse dia meu pai, 85 anos, estou lá na casa dele, nós entramos numa discussão sobre um assunto, ele olhou para mim, para dar aquela palavra final de patriarca: eu não mudo a minha opinião, meu filho. Antes de ir embora eu precisava: pai, estou indo, mas só quero lembrar ao senhor que a opinião é sua, o senhor só não muda porque o senhor não quer.
Voltei no dia seguinte, ele falou: meu filho, pensei sobre aquele negócio que você falou comigo. Eu acho que você está certo. 85 anos. Tem gente que vem com aquele discurso: mamãe era assim, vovó também foi, titia tudo são. Eu nasci assim, cresci assim, vou morrer assim. É? Esteja aberto para mudança, meu filho. Deixe o Espírito de Deus entrar na sua vida e ditar as regras. Não faça reserva para ele mudar a sua vida. Se fechando, você não vai a lugar. Eu, por exemplo, viajando no Brasil, eu aprendo tanta coisa. Esse dia fui para uma cidade do interior de Minas Gerais, e uma cidade tradicional, para fazer pé de moleque. E eu perguntei por que o nome era pé de moleque. E a moça falou assim: porque eram as escravas que faziam o doce de amendoim e botava para esfriar na janela. Os meninos então vinham roubar com travessuras. E as escravas diziam para ele: não roube, pé de moleque. E eu achava que era pé de moleque. Obrigado, querido. Quem já achou que era pé de pé, levanta a mão. Viu? Valeu a pena ter vindo aqui hoje. Só nessa você já ganhou. Saiu daqui sabendo que o pede não é de pé, é do verbo pedir. Sim. A mente engessada. Eu aprendo muito com meu pai. Próximo do carnaval nós fizemos, lá na igreja, um baile de máscaras. Onde eu fui falar de tirar as máscaras. Não viver uma vida de aparência. Só que não deu tempo de tirar as máscaras penduradas no teto. Veio o primeiro culto. Quem entra? Papai. Cheguei no dia seguinte na casa dele. A igreja agora está virando bagunça. Falei: o que foi, pai? Aquele baile de carnaval. Carnaval onde? Na igreja? É aquelas máscaras penduradas, aquelas fantasias. Aí eu falei: pai, não era fantasia que eu preguei sobre máscara, sobre tirar máscara, sobre viver uma vida. Absurdo. Estou até com vontade de não ir mais lá. Eu falei: ô pai, se eu tivesse feito aquela decoração em maio, o senhor ia falar que era carnaval? Não, em maio não, né? Está longe. Falei: pai, abre essa mente sua. Tudo bem que ele tem 85, mas e você com essa idade? Abra seu coração, abra sua mente, deixe o Espírito de Deus governar você. Pare de fazer reserva, de fazer restrições. É ou não é? Com essa mente fechada você não vai a lugar nenhum. Eu, lá na igreja, falei: ó, aqui a escola bíblica vai ser domingo à tarde. O pessoal veio me procurar. O quê? Falei: a escola bíblica dominical vai ser domingo à tarde. Não pode, porque nas outras igrejas é tudo de manhã. Tem que ser de manhã. Eu falei: vai ser 18 horas. E pronto. Começou a encher demais. Tive que fazer 2 cultos. Falei: agora a escola bíblica vai sair de domingo para sexta-feira. Como é que é? Vai mudar de domingo? Mas a escola é dominical. Eu falei: não, a escola é bíblica. Não é dominical porque ela é no domingo. Se eu quisesse botar na sexta-feira, ela vai para sexta, vai para segunda e vai para o dia que te... E o pessoal: não é isso. Gente que foi até embora da igreja. Porque eu mudei a escola bíblica de dia. A mente das pessoas está muito impregnada por essa religiosidade, gente. Abra sua mente. Sabe?
Ezequias, a primeira coisa que faz, pega a referência de Davi. Eu rejeito a referência negativa e pego a referência positiva. Segundo, eu me abro para que haja mudanças. Você quer mudar como marido? Então abra seu coração para mudança. Eu falo para os homens assim: seja gentil. O cara acha que gentil, homem gentil, é gay. Pastor, mulher não gosta de homem gentil. A sua. Só se for. Porque toda mulher gosta de um homem que abre a porta do carro para ela entrar. Ou a senhora queria que ele saísse com o carro, a senhora nem entrou ainda. Pensa, abrindo a porta falando: entra, entra, querido, cuidado com o pezinho. Vou bater a portinha, tá? A senhora gostaria de um homem desse? Sim ou não? Sim. Pois é. Sabe por que a senhora não tem? Porque a senhora não muda. Gente, nós temos aquilo que merece. Você tem um homem que você merece. E você tem a mulher que você merece. Primeiro, porque foi você que escolheu. Você escolhe filho? Sim ou não? Escolhe mãe? Escolhe pai? Escolhe irmão? Escolhe cônjuge? A cônjuge escolhe. Então por que escolhe errado? Se você não escolhesse, eu até ia relevar. Ah, meu irmão é ruim. É difícil mesmo, irmão é um negócio complicado. Ah, meu marido é ruim. E quem escolheu você? Ah, foi você? Então agora vai o endereço na internet. Hashtag chupa essa manga. Mudança. Sem mudança você não vai a lugar nenhum. Aceitei Jesus, mudei meus amigos. Mudei os lugares que eu frequentava. Mudei as coisas que eu lia. Mudei os programas que eu via. E a minha vida mudou. É simples. Se não muda as referências, se não muda as companhias, se não está aberto para que as coisas possam acontecer, como é que acontece? Terceira coisa, se você quer mudar. Primeiro é mudar as suas referências. Segundo é estar para que as mudanças aconteçam. Terceiro, Ezequias abriu a porta da casa do Senhor e as reparou, chamou os sacerdotes, os levitas e os ajuntou na praça oriental e lhe disse: ouvi-me, ó levitas, santificados agora, santificar a casa do Senhor Deus de Israel e retirar do altar toda a imundícia. Depois você lê, porque eu não sou obrigado a ler tudo. Presta atenção aqui em mim. Olha que coisa maravilhosa. Ele abre as portas da casa do Senhor, restaura, tira toda a imundícia, restabelece o culto. Por quê? Porque Ezequias sabe uma coisa: se você quer mudar de vida, traga Deus para participar dela. O pai dele tinha tirado Deus do meio do povo e a humilhação veio. Ele traz Deus para o meio do... Deixa eu explicar uma coisa para você. A Bíblia diz que uma folha não cai sem a permissão. A Bíblia começa dizendo: buscai primeiro o... Não, no princípio criou Deus os céus e... Aí depois ela diz: buscai primeiro o reino de... Eu descubro uma coisa nesses textos: as coisas antes de acontecerem aqui, acontecem onde? Onde? Se uma folha não cai aqui sem autorização de lá, tudo começa acontecendo onde? Lá. Essa é a grande questão. Se eu quero mudança, eu começo a mudar minha postura que diz respeito aos céus. Muda a minha oração. Muda a minha oração. Sabe qual é o grande problema que as pessoas... A Bíblia diz, 1 Tessalonicenses capítulo 5. Orai sem cessar. Ok. 2 tipos de oração. Uma é a intercessória, a de petição, que pode entrar por uma intensidade mais forte, onde ela se torna súplica. O que é súplica? É uma oração de intercessão,
É um pedido de algo que é emergencial, que traz consigo uma dor. E qual é a outra oração? É a de ações de... Quando Daniel vai orar, ele não desobedece o rei da Síria. O sírio. Não. O texto diz que durante 30 dias ninguém podia pedir nada. Mas ele não foi pedir. O texto diz que Daniel foi fazer orações de ações de... Só que quem não sabe o que é orar, acha que todo crente é pidão. A verdade é essa. Aliás, esse é um dos grandes problemas. Aí olha só, aí que entra a confusão. Se a minha oração é pedir ou agradecer, eu pergunto a você, dobra seu joelho durante 1 hora e fica pedindo o tempo todo. Ou fica 1 hora agradecendo, para ver se tem assunto para agradecer, se já não vai haver uma limitação. Deixa eu explicar uma coisa a você. Quando nós vamos nos relacionar com alguém, e com Deus nós também nos relacionamos, pode observar, um período pequeno de nossa conversa com amigos, é para tratar de problemas, ou até mesmo de agradecer alguma coisa. O restante é o quê? É o quê? Conversa fiada, conversa de amigo. Você tem isso com Deus? Bate-papo. Estou pedindo nem agradecendo, eu estou conversando com ele. Por que tem muita gente que, não sei orar, não consigo, dobra o joelho assim, ó, aí fala, Senhor meu Deus, abençoa minha família, abençoa minhas coisas, muito obrigado pelo ar que eu respiro, muito obrigado por tudo. Acabou aí, acabou. Já agradeci, já pedi isso que eu estava querendo. Dá licença que acabou o assunto. Por que você não pode fazer assim? Senhor, meu menino está tirando umas notas baixas, o menino está desatencioso, desobediente esse garoto, sabe? Está ficando difícil. Fico pensando, está andando com as pessoas que não prestam, levanta meio-dia cansado, só quer ficar no celular. Esse menino está esquisito. Ele precisa tomar uma direção Aí você pode pegar no seu bate-papo e receber uma influência do Espírito Santo para orar. Aí você já vai para um campo de oração depois. Senhor, falei com o Senhor hoje de manhã a respeito do nosso filho, naquele bate-papo. Pois me dá uma direção aí, o que eu devo fazer? Qual é o grande problema? As pessoas não sabem se relacionar com Deus. Deixa eu falar uma coisa para você que eu ouvi que me impactou muito. Se um amigo seu chega para você e fala, me empresta R$1.000 que eu te pago daqui 1 semana, você empresta. Ele te paga daqui 1 semana e fica 6 meses sem te ver. Depois de 6 meses, ele aparece para você e diz, eu preciso de R$5.000 emprestado. Te pago daqui a 15 dias, você empresta os 5.000. 15 dias depois ele volta, te paga e fica 6 meses sem te ver. Se ele faz isso 3 vezes, na 4ª vez, quando seu telefone tocar, e você olhar e ver que é ele, o que você pensa? O que você pensa? Vai me pedir? O que Deus pensa quando você vai dobrar o joelho? Lá vem um pidão. Eu tenho que entender que o meu relacionamento com Deus, essa é a grande questão. As coisas começam lá, antes de acontecer aqui. Ezequias, ele começa a mover os céus, restabelecendo o culto. E agora, depois que ele já pegou Davi como referência, ele já abriu, certo? As portas, já reparou, as coisas já começam a acontecer, e ele traz a presença de Deus. Sabe o que ele faz? Ele celebra a Páscoa. Está tudo no capítulo 29. Páscoa. O que era a Páscoa? Era uma festa que trazia a memória do povo, o quê? A libertação Deixa eu falar um pouquinho com vocês sobre memória.
Nós precisamos mexer na nossa memória. O povo tem a memória curta. É só você olhar para a Bíblia. Aliás, se tem alguém, não estou desrespeitando, por favor, se tem alguém aqui, meu objetivo não é, mas se tem alguém que sabe o tamanho da memória do povo, esse alguém se chama político. O político sabe exatamente o tamanho da memória do povo. Terminou a política, o que acontece com o político? O que acontece? E durante 3 anos ele faz o quê? Ninguém sabe. Hiberna, igual urso. Mas nos últimos 6 meses, ele vem para a rua, aperta sua mão, elogia você, diz que você é o irmão dele. Esse dia o político foi cumprimentar um rapaz, falou assim: ô rapaz, como é que está sua mãe? O rapaz falou: mamãe morreu. O político disse: morreu para você, porque para mim ela ainda está viva no meu coração. E aí eu pergunto a você, por que ele não faz nada a maioria do tempo? Porque o povo vai esquecer. O povo esquece com uma facilidade muito grande tudo que Deus já fez. Quando Davi vai enfrentar o gigante, ele mexe onde? Na sua? Ele diz: eu matei um leão e o Deus que foi comigo no campo, quando não tinha ninguém, era um duelo entre eu e o leão, um duelo entre eu e o urso. Eu vou matar esse gigante, porque eu matei leão e urso. Deixa eu fazer uma pergunta para você chegar aqui hoje: quantos leões e urso você já matou na história da sua vida? Então não é esse que você está enfrentando hoje que vai te destruir, porque o Deus que te deu vitória no passado é o mesmo Deus para te dar vitória hoje. Mas o povo tem uma memória. Sabe, eu lembro de uma passagem que me encanta, quando Deus fica invocado com o povo e fala com Moisés: Moisés, eu vou matar esses caras tudo. Eu acho legal a oração do Moisés, porque ela não está pedindo nada e nem agradecendo nada. Moisés só falou assim: Senhor, vamos conversar aqui nós dois. O pessoal do Egito vai falar umas besteiras a respeito do Senhor. Vai falar que o Senhor tirou o povo de lá para matar o povo aqui. Tem necessidade disso? O povo é ruim, mas é seu. Lembra, olha só, Moisés falando com Deus para Deus lembrar. Deus se esquece de algo? Então Moisés está mandando Deus lembrar? É uma conversa informal, é um bate-papo. O povo não tem jeito no que diz respeito à memória, tem que estar sempre lembrando. Por isso, Santa Ceia: fazei isso todas as vezes que comerdes. Para quê? Deus fez um milagre ontem, e hoje o povo já está dizendo: o Senhor nos tirou de lá para nos matar aqui. Você quer mudar a sua vida? Mexa na sua memória. Eu falo isso lá em casa e na igreja que eu pastoreio. Quando alguém vem falar comigo assim: pastor, agora minha vida acabou, aconteceu isso. Eu digo: já aconteceu alguma coisa pior que isso alguma vez na sua vida? E aí a pessoa diz: já, pastor, quando eu era assim mais novo assim, aconteceu isso. Você morreu? Não. Então, você não vai morrer dessa vez. Não, mas dessa vez é diferente. Deus continua Aí quando passa, vem a pessoa: pastor, o senhor é homem de Deus, o senhor é Eu falo: não, por causa disso não põe na minha conta, porque eu só estou falando o que a Bíblia disse que ele é só isso. Se o povo não entender essa questão de memória, só que, olha só, mais uma coisinha que eu preciso ver com vocês.
depois dele pegar o exemplo de Davi, abrir as portas, né, trazer a presença de Deus, celebrar a Páscoa, ele vai pedir dinheiro para um povo que não tinha quase nada. Aí parece confuso. Me traga uma oferta. Olha só, eu já falei disso aqui, mas deixa eu falar uma coisa para você que quer mudar a sua vida financeira. Escute o que eu estou falando, foi o que mudou a minha vida. Vou falar para você o que mudou a minha vida, é um exemplo meu. Descubra o valor da fidelidade. Descubra o valor de ser fiel. Descubra isso. Quanto mais rápido você descobrir isso, o grande problema o que é? Quando o assunto é material, bens materiais. Trabalhe, porque tem gente que quer ganhar dinheiro, mas não quer. Vai cair do céu. Hoje não cai nem maná mais. Não vem com essa história não. Tem que trabalhar. Isso. E crente, eu não sei aqui, mas lá os caras não estudam. E quer trabalhar, quer arrumar um emprego bom. Aí eu olho. Aí eu pergunto às vezes quando alguém me pede emprego: você faz o quê, filho? Qual a sua profissão? Faço tudo. Aí você faz tudo. Então você trabalha de bombril. 1001. Esquisito. Vai estudar, meu filho, vai estudar, vai estudar. Pastor, o emprego está difícil. Aprende a falar mandarim. Já ouviu falar nessa língua? Isso fala onde? É o idioma da onde? Fala esse troço. Onde aprende? No Google de graça. Dá para arrumar um empreguinho assim para ganhar uns 20, 25 mil por mês. Quer? Quem quer? Isso. A partir de hoje, você que levantou a mão, vai aprender mandarim. Pastor, eu queria ganhar, mas não queria aprender esse troço de mandarim não. Não dá para jogar na Mega Sena assim? Eu costumo dizer que tem gente que faz tanta besteira nessa vida, mas tanta besteira, mas tanta besteira, mas tanta besteira, que o Satanás fica olhando e diz assim: isso é genial. Eu nunca tinha pensado numa besteira dessa. Tem gente que está dando aula para o Satanás de fazer besteira. E cuidado, porque você pode estar rindo de você mesmo. Sim. Ó, vai trabalhar, vai administrar. Bem, porque tem gente que compra até compulsão, compra. Você conhece alguém assim? Conhece, né? Pois é, não há dinheiro que compra tudo. Não dá para comprar tudo não. E terceiro, seja fiel. Se você trabalhar, administrar bem e ser fiel. Pastor, mas sempre vai ter pobre no mundo. Pobre vai ter, é verdade. A Bíblia diz, sempre haverá pobres. Mas escute o que eu vou falar. A Bíblia diz que um justo jamais vai. Uma coisa é ser pobre, outra coisa é miserável. Pobreza é até relativo. Em relação a alguém você pode ser rico. Em relação a alguém você pode ser pobre. É assim que funciona. E para me fechar aqui, depois de tudo isso, veio um tal de Senaqueribe. Está lá no capítulo 32. Cerca Judá e tenta se apoderar. Aí eu pergunto a você: Ezequias fez tudo certo? Sim ou não? Sim ou não? Sim. E depois que ele fez tudo certo, o que provavelmente a gente espera depois que faz tudo certo? Que vai dar tudo? Vai dar tudo certo se a gente colocar a nossa. Depois que ele fez tudinho, veio o Senaqueribe, cercou com seu exército e mandou uma ameaça para Ezequias. A história de Ezequias já havia mudado onde? Dentro do reino dele.
Ezequias ganhou o respeito que o pai dele jogou fora. Ezequias ganhou a moral que o pai dele jogou no lixo. Ezequias mostrou ao povo que alguém pode rever valores com 25 anos de idade e mudar a história de sua nação. Ele celebrou Páscoa, vieram todas as tribos, ele pediu oferta, trouxeram, até ele pedir para parar. Ou seja, havia credibilidade. Ele tinha mudado, sim ou não? Mas e as nações lá fora, sabe disso? Sabe? Quem sabe disso é o povo de dentro. E o pessoal lá de fora? Sabe não. Agora, para o pessoal saber o que Deus tem que fazer, trazer alguém de fora. E quem? Nada mais, nada menos do que Trump. O homem mais poderoso do mundo na época levanta seu exército e vai contra quem? Ezequias. Ezequias tinha exército, sim ou não? Não tinha não. Não deu tempo. Ele só tinha uma fumacinha saindo lá do templo, um sacerdotinho de branquinho, um povo adorando as nações vizinhas reconheciam Israel como nada, como escória. E agora vem o homem mais poderoso, com um exército mais poderoso, para invadir o território administrado por Ezequias. Depois você lê no capítulo 32. Eles invadem. Senaqueribe manda uma carta para Ezequias. Ezequias lê a carta na frente de todo mundo. O povo fica apavorado. Ezequias diz assim: não fique preocupado, nem com Senaqueribe, nem com a multidão que está com ele. Fica tranquilo, fica tranquilo. Chamou o profeta Isaías e disse: Isaías, a chapa está quente. O Senaqueribe está aí, falou que vai arrebentar nós. E nós só temos uma coisa a fazer. O que é? Conversar com Deus. Que Deus? O nosso Deus. Nós vamos falar com o nosso Deus. Ah, mas aqui tem Deus? Agora tem. Não tinha na época de papai, mas agora tem. Ezequias então, Senaqueribe esculachou. Depois você lê a carta, está aí. Ezequias, Senaqueribe falou assim, para o povo: não acredite no Ezequias, porque o meu pai ganhou do pai dele, e eu estou ganhando de todo mundo, e eu rebento vocês. Quero ver quem é o Deus de vocês para ganhar de mim. Eu ganhei de todo mundo. Aí o Ezequias foi orar, e eu imagino ele orando, falando assim, isso aqui é uma tradução minha: Senhor, o senhor está vendo Senaqueribe aí? Ele está nervoso. Falou que vai arrebentar nós tudo aqui. A única coisa que eu tenho é a fumacinha saindo lá, o coutinho, todo mundo servindo o Senhor. Aliás, ele falou mal do Senhor pra caramba. Se eu fosse o Senhor, o que ele falou de mim eu nem ligo, mas do Senhor eu acho que não devia falar assim não. O texto diz que Deus pegou um anjo. Eu gosto disso. Quantos anjos? Quantos? Tinha o que lá fora cercando? E Deus mandou umzinho. Eu imagino Deus falando: tem alguém aí assim, sem fazer nada? O Ezequias está falando comigo ali, que o Senaqueribe está nervoso lá, ameaçando ele. Não pule lá e mata. Não mata todo mundo não, que eu preciso que o pessoal saiba do que está acontecendo. Então tem que ter propaganda, porque propaganda é a alma do negócio. Se mata todo mundo, tem testemunha. Quem aqui ia contar para os outros? O Ezequias está arrebentando com o anjo lá, assim com... Então o anjo foi instruído por Deus só matar valente. O anjo vinha, aí fazia assim,
Quem enfrentava morria. Quem corria salvava. O Senaqueribe fez o quê? Correu. Covarde. E o povo chegava lá nas nações que tinha Israel como escória. E dizia para eles assim: aí maluco, vou falar uma parada para tu. Sabe o tal do Ezequiel lá, o garoto lá que sumiu, o maluco lá, filho do Acais? Aí, maluco, o Senaqueribe foi lá para arrebentar ele. Ele tem exército não, ele tem um anjo lá, maluco. Pensa no anjo para matar. Chefe de grupo de extermínio. E alguém deve ter perguntado: mas é um anjo só? E o que o cara deve ter dito? Se tem dois, eu não estava aqui, maluco. É na verdade. A sorte é que era um só. Quem foi matar para lá, eu corri para cá. Eu não. Agora todas as nações sabiam que Israel atravessou uma grande mudança. Deixa eu falar uma coisa para você. A crise que você está enfrentando não é para te destruir. É para Deus soprar seu nome na sua família. É para Deus soprar a sua empresa no mercado. É para Deus soprar o seu ministério. Isso. É para Deus mudar a história da sua vida. Agora todas as nações vinham de longe e traziam presente para Ezequiel. E falavam: Ezequiel, gente boa, falei para o Senaqueribe, não mexe com o Ezequiel não. Ezequiel não é igual o pai dele não. Menino sério, toma presente aqui, Ezequiel. Deixa eu falar uma coisa com vocês. O tempo de mudança é urgente. Ele é hoje. Ele é agora. Mudar é um grande desafio. Requer de nós muitos posicionamentos.